Sejam bem-vindos à primeira aula da nossa formação em reabilitação neuromuscular da R2FT. Eu reservei pelo menos 2, no máximo 3 encontros teóricos online, assim, para a gente matar aquela parte mais difícil, mais chata. A Laura já vai entrar. E de modo a reservar mais tempo para a parte prática, porque na parte teórica de manhã, no nosso encontro presencial, ele vai ter uma prática guiada, né? Eu vou demonstrar muitas técnicas para vocês. Tudo bom, Laura? E nós vamos terminar a parte teórica, né? E a parte prática mesmo, na Academia Três Figueiras, à tarde, aí vocês vão se organizar em duplas e cada um vai fazer a nossa prática já prevista, né? Então, vamos lá, vamos apresentar aqui. Bom, todos vocês já me conhecem, não preciso me apresentar. Esse módulo 1, ele é um módulo extremamente pesado, é o mais pesado de todos. E em função disso é que eu optei, já no ano passado, a partir do ano passado, em fazer esses encontros remotos antes do encontro presencial. Porque se eu deixo tudo para fazer no dia presencial, fica muito, muito, muito corrido, muito difícil a coisa. Então, vocês não se preocupem com toda a teoria, com as coisas que vocês não estão acostumados, porque ao longo do ano, a gente vai ver sempre os mesmos conceitos, os mesmos princípios, em áreas anatômicas diferentes, mas é sempre a mesma metodologia. De modo que, daqui a pouquinho, vocês já vão pegar o raciocínio clínico e a coisa vai andar muito bem. Então, hoje, particularmente, a minha intenção, assim, na primeira parte ali, dar a introdução e talvez entrar na segunda parte, que é controle motor, não mais que isso. Tá? Aí, na próxima aula, a gente faz o tecido miofascial, que aí a gente pode fazer uma aula só sobre fáscia, eu acho bem interessante. E talvez a última aula a gente fale só sobre dor, ou nessa próxima a gente fale sobre tecido miofascial e dor. Enfim, não há necessidade de a gente ocupar as 3 aulas, os 3 dias antes do presencial. A gente vai vendo como é que está o andamento aqui da coisa. O importante é que a gente tenha uma experiência bem tranquila, bem agradável para todo mundo e a gente consiga aprender as coisas. Nosso objetivo com a formação são vários. Nós temos objetivos práticos e objetivos políticos, né? Dentre os objetivos políticos, a minha intenção é ajudar a reformular a forma como a gente trabalha na educação física. Porque eu vejo assim que a nossa profissão é uma profissão muito desvalorizada no mercado e acho uma grande injustiça, porque a nossa capacidade, o nosso potencial de ajudar as pessoas com o que elas têm de mais sagrado, que é a sua saúde, é enorme. É enorme. E, no entanto, o que eu vejo, né, na prática? Assim, eu vejo uma coisa muito rasa. Eu vejo a sociedade nos enxergando de uma forma muito leviana. Então, é difícil a gente conseguir uma valorização profissional como eu entendo que a gente merece, né, como categoria profissional. Eu vejo assim a coisa, daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, né? Então, os nossos objetivos é esse, é formar um raciocínio clínico dentro do método R2FT, introduzir o método, né, e ver as questões de controle motor, né, que basicamente é fácil, a propriocepção, anatomia funcional e a liberação miofascial. Vamos começar, então, com essa primeira parte aqui. Por quê? Porque eu vou abordar agora justamente essas questões políticas, né, e técnicas.
que, em última instância, foi o que me motivou a fazer o curso, né? É ajudar a educação física, ajudar os colegas. Porque eu entendo que, se todos nós tivermos uma qualificação melhor, se a sociedade nos enxergar a educação física com outros olhos, eu também vou ser beneficiado, eu também sou profissional, né? Então, se todos vocês conseguem ganhar mais, eu também vou conseguir ganhar mais, né? Essa é a ideia. E da mesma forma, de forma análoga, toda vez que eu vejo um colega atuando profissionalmente nas academias, como se fosse um recreacionista, eu fico muito chateado com isso, né? Que esse camarada, esse colega, ele está reforçando aquele estereótipo do professor palhaço, né? O professor que, para ser bem sucedido, é o professor que conta piada, que fala alto, que grita, não sei o quê. Eu fico bem chateado com isso, né? Por quê? Porque a atuação profissional dele acaba prejudicando a nossa categoria também. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó, para um exemplo prático aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui nesse condomínio ali. A gente vê a professora e vê a sua aluna, que é uma adolescente. E a professora botou a aluna para correr ali na esteira, né? Enquanto ela corre, rola o papo, né? É um papo que não acaba nunca, assim, ó, não tem intervalo a conversa, né? E, ao mesmo tempo, está ali a menina correndo, com os joelhos em valgo, né? Dando patadas na esteira. E aí eu pergunto para vocês, né? O que seria o correto de estar acontecendo ali, né? No meu entender, né? Avaliar aquele padrão de marcha da aluna, assim, olha, vamos tentar ver o que está acontecendo aqui. Por que tu está correndo desse jeito? Vamos ver um outro exemplo aqui, peraí. Ivan, não tá rodando nada de vídeos, não sei se tu tá passando alguma coisa para nós, tá? Mas para mim, pelo menos, não tá aparecendo nada aí. Não tá aparecendo vídeo? Não, tá frisado na tua tela módulo 1 ali, tá? Peraí. A gente está acompanhando o teu raciocínio pelo que tu tá trazendo, agora sim. Se tu puder maximizar esse slide, aí melhora, tá? Porque a gente está vendo toda a tua tela e, inclusive, toda a tua área de trabalho. Daí fica um pouco mais reduzido o vídeo, tá? Pois então, acho que isso aqui você já não vira, então. Nada. A gente ficou freeze na tela 1 lá, tá? Na capa, a gente ficou só com a capa frisada lá. Peraí. Isso que é interessante que eu botei aqui, apresentar slides. Tá, agora vocês estão vendo o slide estrutura do módulo? Exato. Isso. Mas não em tela cheia ainda. Não em tela cheia? Não em tela cheia. A gente está vendo toda a tua área de trabalho. Eu, pelo menos, né? Estou vendo toda a tua área de trabalho. Eu também. Interessante. Peraí. Não, nada que inviabilize, né? Só que fica menor, né? Não, mas não está correto. Tá bem, ok. Peraí. E o Sherlon conseguiu entrar? Eu tá me ouvindo aí, Humberto? Ouvindo, tô, mas vendo não. Tá, mas não aparece a minha foto. Eu tô tentando botar aqui, mas não tô conseguindo. Tá, deixa eu falar com vocês então o seguinte, ó. O que vocês estão enxergando agora? Objetivo. A área de trabalho toda. Tá, e toda a área de trabalho, né? Ok, agora eu vou botar a apresentação de slides, ó. Para mim, eu estou em tela cheia, objetivos do módulo. Não. Para mim tá aparecendo objetivos do módulo. Mas a tela de trabalho. Na área de trabalho. Isso. Agora eu troquei para a parte 1, introdução. Não.
Tu tá no laptop ou tu tá no Tô celular? no laptop. Então, daqui a pouco deve ser uma. Agora mudou, agora mudou. Agora eu botei para a área de trabalho. Parte 1, introdução. Vamos fazer o seguinte. Olha, gente, vamos fazer assim, ó, para depois eu vou ver qual é a minha babação aqui, ó. Tu tá clicando lá embaixo, Ivan, lá no rodapé, à tua direita lá, tem o ícone de isso. Por aí. Eu botei aqui, ó, apresentação de slide, ó. E agora o que vocês estão vendo? Não mudou nada. Não mudou Não nada. mudou nada. Tu só minimizou ali, né, os slides, já melhorou porque aumentou a tela principal. Né? Tu já reduziu um pouco os slides ali da apresentação, o lateral na coluna da esquerda já melhorou. Deve ser alguma coisa aqui no Meet. É alguma configuração do Meet aqui. Daqui a pouco fecha e abre de novo, daqui a pouco funciona, às vezes dá uns bugs aí. Ó, eu tô colocando aqui, ó, para apresentar, tá? Aí, ó, escolha o que compartilhar. Aí tem guia do Chrome, que não é janela ou tela cheia. Eu boto janela, módulo 1 ali, que é a apresentação do PowerPoint. E vocês devem estar vendo agora a parte 1, introdução. Isso. Tá. Então, vamos tocar assim mesmo, tá? Fazer o quê? Eu não estou conseguindo mudar essa configuração. Então, nessa primeira etapa que nós estamos agora, eu vou mostrar para vocês, então, o problema que eu vejo com a desvalorização da nossa categoria, tá? E aí, eu tinha mostrado estava botando esse vídeo aqui para mostrar para vocês, ó. Que tem uma professora batendo papo com a menina ali, botou ela para correr na esteira, e ela está correndo daquela forma ali que vocês estão vendo, né? Joelhinho em valgo, dando patada na esteira. Como é que eu entendo que deveria ser feita, ser conduzida essa situação aí, né? O professor tem que ter condições de olhar aquilo ali, ver, enxergar que aquilo ali está errado, fazer uma análise de por que ela está correndo daquela forma ali e tentar corrigir. Mesmo que não saiba corrigir ou não consiga corrigir, porque confesso a vocês que isso também não vai ser uma coisa muito fácil, mas o profissional tem que enxergar que aquilo ali não está legal. Não pode. Não, qual é a função técnica que ela está exercendo, simplesmente mandando a pessoa correr de qualquer jeito? Entenderam? Qual é a função técnica? Nenhuma. Aí tem esse outro exemplo aqui. Olha que beleza. Olha que beleza. E essa é uma academia assim, ó, que estava cheia de professor olhando o que essa pessoa estava fazendo. Todo mundo de braço cruzado. Eu também me pergunto assim, pô, o que eles estão fazendo ali? Será que eles não estão enxergando que aquilo ali está errado? Só tem duas opções, né? Ou eles não enxergam que aquilo ali está errado, vou botar de novo, ou eles sabem, estão vendo que aquilo ali está errado, mas também estão se lixando. E aí a conclusão é a seguinte, né? E reclamam depois que a profissão é desvalorizada, que ganha um pouco. Deixa eu ver. Espera aí que alguém entrou aí, eu acho. Alguém... Só um segundo. Jeff. Oi, Jeff. Boa tarde. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal.
Estamos tocando aqui o barco, Jeff. Ah, combinado. Consegui chegar agora. Vamos retomar aqui. E aí, como eu falei para vocês, eu pergunto assim, né, o que o pessoal está fazendo numa situação como essa, né? Esse aqui é apenas um exemplo, assim, que eu consegui dar essa roubadinha, né? Mas você sabe do que eu estou falando, né? Tem milhões de exemplos dessa forma. Eu vejo isso todos os dias na academia. Pois é, o Humberto também pode corroborar com a minha tese, né, de que isso é isso aí que eu mostrei para vocês, assim, ó, é o normal, é o comum, né? Essa semana eu vi uma lá na academia, lá um personal famoso, blogueiro aí, cheio de milhões de seguidores, dando aula para o aluno na remada Yates, o aluno todo torto, sem postura nenhuma, enquanto o personal mexia no celular. Eu acompanhei a série inteira do aluno, eu fiquei olhando, o professor não olhou uma única vez para o aluno. O aluno desceu da máquina, tirou os pesos e o professor nem viu. É isso. Essa é a triste realidade da educação física, né? Triste realidade. E nós estamos aqui porque vocês são profissionais que têm uma visão diferente da situação, querem melhorar a sua situação e, por conseguinte, melhorar a situação de todos nós, né? Me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas aproximadamente o honorário de um estagiário de academia é aproximadamente R$10 a hora, e um profissional de sala ganha entre 20 a 60. E, se não me engano, um personal trainer está cobrando ali entre 80, 100, 120, talvez R$150. E a pergunta que a gente faz, que eu faço aqui, né? Por que isso acontece? Será que é falta de qualificação? Será que é com relação à forma como a sociedade percebe o valor da nossa atuação profissional? Então, na minha maneira, e aí eu peço a colaboração de vocês, a contribuição de vocês, a visão de vocês do problema, mas no meu entendimento, a desvalorização profissional tem a ver com a percepção da sociedade, né, que tem a ver com a falta de critérios técnicos na execução dos exercícios, que, por sua vez, tem a ver com a falta de diretrizes, que é para onde a gente tem que olhar, o que a gente tem que estudar, a conduta profissional, que é exatamente essa questão que o Humberto trouxe aqui, e a desatualização curricular. A desatualização curricular da educação física brasileira, assim, é uma coisa notória, né? Assim, é a razão pela qual nós temos aquele monte de disciplinas pedagógicas e aquele monte de regras esportivas. Porque lá na década de 70, o profissional de educação física, ou ele ia ser profissional de escola, né, educador físico, professor de escola, educação física escolar, ou ia ser técnico esportivo de alguma modalidade num clube. Então tinha que conhecer as regras e disciplinas pedagógicas. Só que, a partir dos anos 80, com a entrada da classe média realmente aqui em Porto Alegre, né, principalmente, começa a frequentar a academia a partir de 1980, as coisas mudaram também. A medicina começou a dar ênfase para a parte física, porque a única forma de prevenir inúmeras doenças é através do movimento, dos exercícios. Então, nós começamos a receber uma grande influência por parte, um grande aporte, uma grande ajuda por parte da medicina. Nossa profissão foi regulamentada logo em seguida, em 89, 90. Ou seja, é tudo muito novo ainda, né? É tudo muito verde na nossa profissão. E, por conseguinte, né, desde aquela época, as faculdades de educação física estabeleceram os cursos de pós-graduação. Cinesiologia, fisiologia do exercício, biomecânica, enfim, você sabe do que eu estou falando.
E não abrem outras linhas de pesquisas, né? As linhas são sempre as mesmas, né? Então, fica difícil a gente inovar alguma coisa, né? Em termos de treinamento funcional, em termos muito menos ainda de reabilitação neuromuscular, né? O trabalho de emagrecimento e hipertrofia é um trabalho legítimo, claro que é. Existe uma demanda fortíssima para exercer esse trabalho, essa frente de trabalho. Porém, o que a gente vê hoje é um trabalho muito mal executado, sem critério técnico, sem exatamente saber o que estão fazendo. E a culpa é dos colegas? Claro que não. Claro que não. A culpa é do sistema. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Que na faculdade, ninguém ensinou para nós o que é um supino, o que é um terra, o que é um agachamento. Eu tive uma cadeira de musculação lá, que foi calcular torque em polia excêntrica de máquina, é um troço ridículo, né? Enfim, né? E muito menos ainda saber trabalhar com dor e disfunções, né? Porém, o que se apresenta no mercado, o que o mercado joga para a gente, é essa situação aqui desse slide, né? Onde você vai ensinar um exercício, tentar mostrar um exercício para uma pessoa, e essa pessoa, por alguma razão, não consegue realizar esse exercício. E aí, o que se faz? Né? Ignora, faz de conta que não é comigo, ou avalia, diagnostica qual é o problema e intervém para corrigir. A falta de critérios técnicos é uma coisa gravíssima, é um problema gravíssimo na nossa profissão. Parem para pensar, se nós compararmos a nossa atividade com qualquer outra área técnico-científica. Engenharia. Desde o Newton, século XVI. A medicina, Hipócrates, 2000 anos antes de Cristo. O direito romano, direito anglo-saxão, tem séculos de existência. Então, todas as outras disciplinas mais tradicionais e respeitadas na sociedade, elas têm centenas de anos de desenvolvimento. Centenas de anos. E ao longo desse tempo, o que se fez? Se criaram critérios técnicos. De modo que, se você é engenheiro e quer fazer uma parede diafragma, só tem uma maneira de fazer uma parede diafragma. Não dá para fazer de outra forma. E assim, se for um advogado para fazer uma petição, um contrato, tudo tem critérios, né? A odontologia, tudo tem uma forma correta de se fazer as coisas. Nós não temos isso. É ou não é? Não temos. De modo que o problema todo acaba se traduzindo na forma como a sociedade enxerga a nossa atuação profissional, que é de um recreacionista de adultos. Né? Que vê, né, seguidamente, né, a famosa aula de treinamento funcional, né? Ninguém foi avaliado ali, as pessoas estão fazendo o troço. É uma coisa assim, ó, esquizofrênica, porque o professor talvez esteja pensando em fazer alguma coisa técnica e dar uma condição física para as pessoas, mas com absoluta certeza as pessoas que estão fazendo aquilo ali estão fazendo só para gastar caloria. Uma tentativa infrutífera de tentar emagrecer. Só que como ninguém fez avaliação, as pessoas estão com o quadril travado, muitas vezes fazendo aqueles saltos, o que eu asseguro para vocês, né? Fazer saltos com o quadril travado tem consequências catastróficas para a coluna das pessoas. E é isso que a gente vê. Então, é uma coisa assim, sem critério, só na base da recreação, só na base do oba-oba. De modo que esse aqui é o meu diagnóstico, né? Intervenções voltadas exclusivamente à parte estética, mas tudo bem, mas com metodologias falhas, equivocadas. Infrutíferas tentativas na tentativa de emagrecer os clientes. Porque, gente,
vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Quem é que consegue emagrecer alguém com exercício somente? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Porque você não consegue gerar déficit calórico suficiente nisso. As pessoas, os nossos clientes são empresários, são profissionais liberais. Muitos deles só fazem aquelas 2, 3 horas por semana de aula com vocês ali. Fora disso, estão a vida normal deles. É impossível mudar a composição corporal de uma pessoa, e o Humberto está aí para não me deixar mentir, impossível mudar a composição corporal de uma pessoa fazendo 3 treininhos por semana e chutando balde de quinta-feira a domingo na dieta. Né? Não tem como, é impossível isso. Né? Então, a forma como a sociedade nos enxerga, né? Recreacionistas de adultos. Qual é a saída para esse quadro? Né? Como é que a gente obtém, então, a nossa tão merecida, tão sonhada valorização profissional? Através da adoção de critérios técnicos e mudando o nosso atendimento para um atendimento de saúde. E o que caracteriza um atendimento de saúde, gente? Quando vocês têm condições de fazer uma avaliação de um quadro, fazer o diagnóstico daquela condição e, se possível, intervir. Se possível, intervir. Mas a coisa é tão precária, que se vocês forem capazes de olhar que uma coisa está errada, mostrar para essa pessoa que aquilo que ela está fazendo ali não é bom para a saúde dela, já faz a pessoa vai ficar espantada, vai ficar já, pô, esse profissional é diferente. Só por isso, só fazendo isso, mesmo que não saiba ainda consertar a situação, só o fato de olhar para a coisa e ver que está errado já vale muito. Com relação a critérios técnicos, que eu estava falando anteriormente, quem fornece os critérios técnicos para nós aqui na R2? Ao longo dos 6 anos que eu levei para escrever esse material todo, esse curso, enfim, eu li todos os grandes autores do mundo. De tudo. Comprei e baixei tudo que tinha. De modo que eu sei como pensa cada um desses camaradas aí. E ao estudar a abordagem de cada um deles, eu vi assim, o que eles acreditam em comum. O que todos acreditam. E vi também que um referencia o outro. De modo que existe uma nuvem de conhecimento compartilhado no mundo que é ditada por esses técnicos, esses treinadores, esses fisioterapeutas, esses cientistas. Tem muitos outros aí que eu não botei. Mas, enfim, os critérios técnicos que nós adotamos aqui é esse pessoal que nos fornece. Tá? Eu não tirei da cartola nada, tá bom? Deixar bem claro isso. E essa figura, ela mostra bem a filosofia de trabalho aqui da R2, que é uma coisa revolucionária na educação física. Por quê? Porque o que vocês veem hoje, testemunham hoje, o professor está sentado no lounge da academia, o aluno passa pela catraca, cumprimenta, tapinha nas costas e supino, leg press, Smith machine. É ou não é? Chegou e pau. Não quer nem saber. Veio para a academia porque quer ficar bombado. Então, nós aqui, nós pensamos diferente. Na nossa visão, vocês vão chegar para o seu aluno. Olá, fulano, tudo bem? Como é que tu está hoje? Alguma dor? Ah, professor, estou com uma dor hoje aqui, acordei mal, não sei o quê. Vamos deitar ali, vamos dar uma olhada, vamos ver se eu posso te ajudar. Entendeu? É isso. Aí tu dá uma liberadinha, tu está no ambiente da academia. Tu não vai intervir em maca, tu não vai tirar a roupa da pessoa, tu não vai usar creme,
tu tá no ambiente da academia, tu vai fazer o trabalho como eu comecei lá atrás, no chão da academia, bolinha, rolo, cotovelo, mão, o que tiver. Vamos fazer a liberação miofascial do que está ruim, dá uma ativadinha, e aí leva a pessoa para a sua atividade prevista. Na prática, é isso. Agora, se vocês se depararem com uma condição mais complicada, o que eu sugiro que vocês digam, que vocês façam? Olha, fulano, a situação é a seguinte, ó, isso aqui, ó, é uma condição de maior complexidade. Eu não tenho condições de te atender aqui na academia, preciso tirar a roupa, não temos condições de trabalhar aqui. Então, eu vou te levar assim, ó, eu tenho uma maca, eu posso te fazer na tua casa, ou eu tenho uma clínica, tu pode ir lá na minha clínica, entenderam? Aí você vai levar a pessoa para lá para fazer o tratamento. É assim que eu sugiro que vocês façam o trabalho. O que é exatamente o método R2FT? Qual é o objetivo, os objetivos do nosso trabalho? São basicamente dois: eliminar as dores e reprogramar padrões motores deficientes. Porque na presença da dor, desconforto, é impossível vocês consertarem algum padrão motor que está disfuncional. Não tem como, é impossível. E a gente já vai ver por que é impossível. Mas como nós somos profissionais de educação física, o nosso objetivo último qual é, né? Introduzir atividade física para a pessoa ou retorná-la para a sua prática esportiva. De modo que a nossa missão aqui na R2FT está como nesse slide aqui, né? Primeira coisa, eliminar as dores musculares. Restaurar padrões fundamentais do movimento humano para depois expandir as capacidades funcionais, que é o que está explicado naquela piramidezinha, né? Dor, função e treino. Primeiro olha a dor, se tem dor, aborda essa questão da dor. Se não tem dor, vamos ver como é que está a função. Se não tem dor e a função está ok, aí tu treina a pessoa. Para mim é uma coisa muito lógica fazer isso. E como é que a gente trata essa questão? Como é que a gente aborda essas questões aí? Primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente está com um padrão motor disfuncional ou a pessoa está com dor, é restaurar a propriocepção. Como? Através de técnicas de liberação miofascial e alongamentos neuromusculares, alongamentos PNF. Deixa eu ver, parece que alguém entrou aqui, vou ter que interromper. Espera aí. Diego. Fala, Diego. Tudo bem, Diego? Vamos tocar aqui. Voltando. Deixa eu ver aqui. Voltando então para cá. Primeira etapa é restaurar a propriocepção através de liberação miofascial e alongamentos, porque a questão entre liberação miofascial e alongamento é muito interessante, né? Teve muitos colegas que, quando eu abordei assim para fazer o curso, eles disseram assim: ah, professor, mas eu não quero fazer liberação miofascial, isso não é para mim, né? Isso é para fisioterapia. E eu digo para ele assim: meu amigo, mas tu não faz alongamento? Eu digo: faço. Qual é a diferença entre fazer liberação miofascial e fazer alongamento? A eficiência. A liberação miofascial é muito mais eficiente que os alongamentos para baixar a carga neural de algum músculo que está contraturado.
Mas ambos os procedimentos visam o mesmo objetivo, baixar a carga neural. Nós aqui na R2, a gente usa alongamentos, sim, mas a gente usa alongamentos como um complemento da liberação miofascial, quando a liberação miofascial por si só não foi capaz de baixar adequadamente, suficientemente, a contratura, a alta carga neural que a gente tinha encontrado ali. Normalmente no quadril, né? Os flexores do quadril normalmente são o nosso alvo para fazer esses alongamentos PNF. A gente vai ver isso bem lá na prática à tarde. Porém, se a gente ficar fazendo apenas a liberação miofascial nas pessoas, a gente vai ajudar as pessoas, sem dúvida. Nós vamos baixar muito a dor delas. Mas nós não vamos resolver o problema do desequilíbrio muscular. A nossa grande diferença aqui em relação ao sistema oficial é que nós entendemos que a dor que a pessoa está sentindo pode vir de desequilíbrios neuromusculares. Músculos contraturados que estão inibindo outros músculos, criando um desequilíbrio muscular. A visão do sistema oficial de saúde, qual é? Se você tem dor, é porque tem uma coisa física que está causando aquela dor. E se é físico, por suposto, vai aparecer no exame de imagem, né? Mas e quando não é uma coisa física? Quando é desequilíbrio muscular, vai aparecer em algum exame de imagem? Claro que não, né? Não vai aparecer. No entanto, a pessoa está com dor. E aí você sabe muito bem o que acontece a seguir. O médico não consegue fazer a correlação entre a imagem e os sintomas, prescreve analgésico anti-inflamatórios e 10 sessões de fisioterapia clássica. A pessoa efetivamente melhora, tomou os remédios, fez a físio, melhorou. Porém, ela volta para a prática esportiva dela e, pum, explode tudo de novo, volta tudo a estaca zero. Por quê? Porque a causa da dor real, a causa real da dor, nunca foi abordada, nunca foi pesquisada. E a razão pela qual nunca foi pesquisada é porque o sistema oficial não reconhece como causa de dores desequilíbrio muscular. Só entende que há uma patologia estrutural que está causando a dor. Entenderam? Essa é a grande diferença, o grande diferencial, um dos grandes diferenciais do nosso método de trabalho aqui. De modo, então, que para tratar a dor e para fazer a reprogramação motora, depois de fazer a liberação miofascial, nós temos que fazer as ativações, que aí sim você trabalha para restaurar o equilíbrio muscular. E como é que a gente previne lesões? Porque isso aqui é uma outra tarefa importantíssima nossa, né? Claro, quando a gente fala de lesão, eu não estou falando de lesão de contato, né? Estou falando de lesão de não contato. Aquela lesão que o atleta se machuca sozinho. E por que ele se machuca sozinho? Por que um músculo rompe, ocorre uma lesão efetiva, não apenas uma contratura, uma lesão nos tecidos sem contato? Porque os músculos, o tecido miofascial, não foi capaz de lidar com as energias que você jogou naquele sistema. E essa capacidade de lidar com a energia é o que nós chamamos de esterese. A curva de esterese dos tecidos é muito magrinha. Ela não tem condições de absorver a energia que é jogada nela. Bom, então como é que a gente lida com isso? Nós temos que tornar o tecido miofascial capaz de assimilar, absorver e dissipar energia. Absorver e dissipar energia. Como é que se faz isso? Com pliometria e treinamento do core. A pliometria ensina o músculo a absorver e dissipar a energia.
O core o core permite a transmissão de força do membro inferior para o membro superior, e o treinamento de força excêntrica trabalha na viscosidade, na viscoelástica, na capacidade viscoelástica dos tecidos de dissipar a energia jogada neles. Então, isso é feito com um treinamento funcional. A nossa visão aqui da educação física é exercício como remédio, exercício como medicina. Então, se vocês olharem para essa moça, essa menina que está ali fazendo uma rosca bíceps no cabo, o que me chama a atenção nessa situação aí? Ela tem a cervical anteriorizada, ela tem os ombros anteriorizados e possivelmente em rotação interna também, mas com certeza anteriorizados. E esse exercício, a rosca bíceps, assim como o peito, fazer um trabalho de peitorais para essa menina, é absolutamente contraindicado. Eu jamais daria esse exercício para essa menina aí. Porque o exercício dela, esse exercício que ela está fazendo, vai agravar a condição dela. E vocês não podem prescrever exercícios que agravem a condição do seu aluno, né? Senão não é um trabalho de saúde, certo? Mesma coisa aqui, olha só a escapulazinha dessa guria aí. Pelo amor de Deus, né? Uma brutal discinesia, uma adolescentezinha, deve ter 13, 14 anos, numa academia de musculação. O troço está todo errado, tudo errado, né? Essa menina tinha que estar fazendo balé, tinha que estar fazendo natação, tinha que estar fazendo ou um treinamento funcional visando melhorar a postura dela, mas jamais num ambiente de musculação para fazer hipertrofia. É loucura. É loucura. De modo que, então, o exercício, se a gente enxergar o exercício como remédio, da mesma forma que a medicina enxerga os remédios, os exercícios também vão ter indicação, contraindicação relativa, contraindicação total e dose terapêutica efetiva. A dose terapêutica efetiva é um conceito bem interessante na educação física, porque tem a ver basicamente com a intensidade do trabalho. E a intensidade do trabalho é uma soma de carga com volume de trabalho. Então, essa questão da dose, ela é muito dissuasiva, assim, as pessoas podem pensar, os colegas podem pensar assim, olha, do ponto de vista da hipertrofia, eu preciso dar 16 séries, 18 séries, 24 séries de trabalho para um músculo. Se essa pessoa for um atleta experiente. Porém, pensando ainda em hipertrofia, se essa pessoa não for um atleta experiente, não é preciso dar um volume tão alto. Pode-se dar um volume menor, porque os músculos não vão necessitar de tanto nível de intensidade para se adaptar um pouco mais. E se a gente pensar em treinamento funcional, treinamento visando a saúde, gente, o volume necessário de trabalho é muito baixo. É muito baixo. 30 minutos de trabalho diário é amplamente suficiente para contemplar as questões funcionais. Então, essa questão da dose é uma coisa assim que a gente vai, com o tempo, a gente vai conversar bastante. Bom, nesse momento agora, a gente vai falar do nosso escopo operacional. Isso é muito importante porque eu não quero arrumar bronca, não quero arrumar encrenca com a fisioterapia. E até agora eu não tive esse problema. Até agora está tranquilo. O pessoal da fisioterapia não bateu aqui na minha porta reclamando de nada. Então, como é que eu vejo a coisa assim? Ó? No que a gente pode intervir e ajudar as pessoas? Desequilíbrios musculares. Quando você detecta um desequilíbrio muscular, tal como dessa menina que está aqui na foto, tá?
que esteja produzindo ou não dor. Porque, às vezes a pessoa tem um desequilíbrio muscular e é indolor. Às vezes a pessoa... Porque é o que a gente chama de disfunção latente. Ela tem a disfunção, mas como ela não jogou carga funcional em cima, ela não sente nada. Mas aí quando vocês vão começar o tratamento, a pessoa, tá cheia de dor, né? Então, desequilíbrio muscular que esteja ou não gerando dor. Dor de origem não traumática, desde que esse quadro clínico não se deva a causas estruturais. Então, quando a gente tem um quadro clínico, isso vai acontecer muito, muito frequentemente com vocês, se vocês trabalharem com uma população mais idosa, né, a partir dos 60 anos. Pessoas de mais idade que sofreram um processo de envelhecimento caótico, entenda-se, envelhecimento caótico, aquela situação que tu paga a Unimed e reza, né? A pessoa que não tem um controle sobre o seu processo de envelhecimento, tanto na parte dietética quanto na parte de exercício, essas pessoas chegam, na minha idade, com 60 anos para mais, péssimo. Doenças metabólicas, com hipertensão, com diabetes, obesidade, problemas articulares. E esses quadros todos que eu acabei de citar, eles se tornam comorbidades. E essa pessoa tem também, naturalmente, é a razão pela qual ela está conversando com você, consultando contigo, ela tem desequilíbrio muscular. Mas ela também tem um monte de outras coisas. Caberá a vocês determinar se o que vocês podem fazer vai ajudar a pessoa ou não. Isso só com o tempo, com a prática, com a clínica, o tempo de clínica, é que vocês vão conseguir discernir essas questões. Eu aqui, eu pego tudo, né? Eu pego de tudo aqui, e quando eu vejo uma situação como essa, eu explico para a pessoa assim, olha, nós dividimos os casos em baixa complexidade e alta complexidade. Baixa complexidade é quando a tua dor provém só de desequilíbrio muscular. Beleza. 100% garantido que a gente vai conseguir te ajudar. Agora, se você tem um quadro inflamatório, se você tem problemas emocionais, se você tem patologias estruturais e desequilíbrio muscular, bom, aí você tem um quadro de alta complexidade que eu vou poder te ajudar em parte, na parte do desequilíbrio muscular. Mas tem que deixar isso bem claro, porque esse paciente de alta complexidade pode não evoluir bem. Pode não dar uma resposta como vocês estão acostumados a ter. Eu tenho vários casos assim. Depois, na prática, lá eu vou falar para vocês. O que mais está fora do nosso escopo operacional? Lesões traumáticas recentes. A pessoa teve uma hérnia de disco, ela não vai consultar com vocês imediatamente, e nem vocês vão pegar esse caso. É muito complicado trabalhar com isso, com lesões traumáticas recentes. Eu não indico, eu não recomendo neste curso, tá? Por quê? Porque nós temos que trabalhar com o quê? Com as sequelas neuromusculares provenientes da lesão traumática. Vamos pensar na hérnia de disco lombar. A pessoa teve uma hérnia de disco. O efeito que a lesão, a hérnia de disco causa é da inibição do sistema local de estabilização segmentar da coluna vertebral. Os músculos do entorno da lesão ficam inibidos. E, consequentemente, o sistema global, nós vamos ver a seguir o que é um, o que é outro, não se preocupe, o sistema global vai ficar todo ele facilitado. Enquanto os tecidos, a lesão,
não tiver cicatrizado minimamente, ou seja, tiver um processo inflamatório agudo em curso, vocês não devem intervir. Por quê? Porque se vocês estão trabalhando em um processo inflamatório agudo, saibam que quando fizerem a liberação miofascial, vocês vão aumentar o processo inflamatório. Essa questão, esse efeito colateral da liberação miofascial, a gente vai usar para o nosso bem, para o bem do paciente. Quando esse paciente tiver um processo inflamatório crônico, subclínico, aí sim, a gente, ao fazer a liberação miofascial, você gera um processo inflamatório agudo que vai ajudar a reorganizar os tecidos. Beleza. Mas se o paciente está em curso com um processo inflamatório recente, agudo e intenso, é totalmente contraindicado vocês fazerem liberação miofascial nesse paciente, porque vai piorar o quadro dele. Não vai ajudar nada, vai piorar a situação. Então, a gente não trabalha com lesões traumáticas recentes. Tem que ter cicatrizado. A fase inicial, aquela de 15, 20 dias, eu digo 30 dias, tá? Para dar uma folga assim. A partir disso, tranquilo, dá para a gente mexer sem problema. A outra coisa que a gente não mexe são adaptações anatômicas, que é o caso que esse senhor aí está nos apresentando, tá? Algum colega bem intencionado, porém não formado aqui por nós, pode pensar assim, bah, mas vamos tirar aquela cacunda daquele veinho ali, né? Vamos dar um alongamento para peitoral nele, né? E crava ali um joelho nas costas e puxa os braços do velho para trás. O que vocês acham que isso vai fazer? Vai causar uma bruta de uma lesão nesse senhor aí. Tá? Não é correto, não adianta nada. Esse senhor já tem o que nós chamamos aqui de um quadro de adaptação anatômica. Aquilo ali que ele apresenta já não causa mais dor e desconforto nele. Ele está bem assim. Ele está bem assim. Aquilo é uma maneira que o corpo dele encontrou para ele sobreviver. Ele se adaptou a essa condição aí. Antigamente, há, sei lá, 20, 30 anos atrás, ele tinha dor por essa condição aí. Mas agora não mais. E já era. As adaptações anatômicas também não acontecem somente nesse público, mas também como consequência de determinados esportes, que a gente vai ver principalmente no módulo de complexo do ombro e cervical, mas não vou dar esse spoiler agora. Nós também não utilizamos técnicas invasivas. Dry needling, não. Ventosas, não. Nós usamos cotovelo, antebraço, dedos, mão e instrumentos. Bastante instrumentos, mas nada invasivo. Os instrumentos servem para permitir, em primeiro lugar, poupar as mãos, porque se vocês, isso eu vou martelar na cabeça de vocês o tempo inteiro, se vocês usarem as mãos intensivamente para fazer liberação miofascial, em 8 meses vocês já vão ter problema nos dedos. 8 meses. Eu tenho, porque no começo eu usava muitos dedos, somente para fazer esse trabalho aqui, e hoje eu tenho risartrose, tá? A minha mão já está bem complicada. De modo que as técnicas de liberação que eu vou apresentar para vocês utiliza o mínimo possível a mão. Isso tem um lado ruim para vocês agora, porque como vocês não têm a prática da liberação miofascial, fica mais difícil sentir os tecidos com que vocês estão trabalhando através de um instrumento.
ou através até mesmo do cotovelo, do antebraço. A mão tem muito mais terminação nervosa, os dedos têm muito mais terminação nervosa, é muito mais fácil a gente sentir a qualidade do tecido que você está trabalhando com os dedos, é óbvio. Mas o importante é vocês saberem disso, né? Num primeiro momento, eu sei que vocês vão usar os dedos para fazer a liberação, beleza? Mas saibam, usem o mínimo possível. Habituem-se desde o início a usar o antebraço, usar o cotovelo, usar uma ferramenta, que é o que a gente vai ver na nossa prática lá, que é o que vai garantir a vocês longevidade nessa carreira. Como é que esse conteúdo todo aqui vai ajudar vocês, tá? Bom, como eu falei antes, dores musculares de origem não traumática, né? Que é o que a vasta maioria dos casos que a gente vai pegar, vai aparecer para vocês, né? As epicondilites, dor no quadril, dor no joelho, dor no ombro, dor cervical, dor lombar, todas essas questões que a gente consegue resolver com técnicas de liberação miofascial e ativações. A reprogramação motora vai ser utilizada para vocês ensinarem as pessoas a conseguir fazer os exercícios que vocês estão prescrevendo. E, ao mesmo tempo, além de ajudar na questão dos exercícios, por conseguinte, ajuda nas questões posturais. De modo que, trabalhando com o método, é uma coisa assim, ó, que vai dar uma fidelização fantástica do teu paciente, do teu aluno. Por quê? Porque tu vai trabalhar com ele em duas condições. Quando ele está com dor, você trata a dor dele. Uma vez tratada a dor, você vai dar treinamento para ele, que é o que está escrito aqui nesse gráfico, né? Aqui está o nível da função e aqui o tempo. Então, quando ele está com dor, o nível de função está abaixo de 0, você vai eliminar o desequilíbrio musculares, você vai eliminar a dor, você vai gravar ou vai restaurar os padrões motores fundamentais. E quando o nível de função dele está restabelecido, quando passou de 0, aí sim, quando chegou em 0, é o momento de dar treinamento para a pessoa para aumentar as capacidades funcionais dela. Sempre que vocês derem treinamento, vocês derem cargas funcionais em estruturas que estão disfuncionais, vocês vão agravar o quadro da pessoa, vocês vão gerar dor. Não tem outra forma, não tem outra maneira de pensar. Então, detectou que a pessoa está com disfunção, que a pessoa está com dor, ela está disfuncional, não dá treino. Não dá treino. Trata. Passou a crise, resolveu o problema, pode voltar a dar treino. De modo que o nosso trabalho aqui ele é bem complexo, porque o que eu fiz para apresentar esse curso aqui para vocês? Isso aqui basicamente é um curso de medicina aplicada à educação física. Só que se vocês forem estudar os livros de medicina, as coisas são muito complicadas, a forma é muito difícil, muito complicada de aprender. O que eu fiz aqui é uma simplificação. Acreditem que é uma simplificação, tá? De qualquer maneira, para vocês trabalharem como clínicos, vocês têm que conhecer toda essa gama de disciplinas aqui. Vocês têm que conhecer a teoria do controle motor, que a gente utiliza Vladimir Janda, o conceito de tônus e desequilíbrio muscular, também do Vladimir Janda, anatomia funcional, que a gente utiliza os modelos do Thomas Mears e subsistemas do core. Vocês têm que conhecer liberação miofascial. Para conhecer liberação miofascial, vocês têm que saber o que é fáscia, profundamente, conhecer bem a fáscia e conhecer as técnicas de liberação miofascial. Em seguida, vocês têm que conhecer e dominar como fazer as ativações, porque essas ativações
Assim como a liberação miofascial no método R2-FT, ela é feita em cima dos mapas de anatomia funcional. Essa é uma das grandes diferenças do nosso método para o sistema tradicional. Como a gente utiliza como base a anatomia funcional, tudo que a gente faz, a avaliação, o diagnóstico e as intervenções é baseado em anatomia funcional. Então, a gente tem que entender como faz as ativações, usando como base subsistemas do core, usando como base os trios anatômicos do Thomas Mias. E, em seguida, o que é treinamento funcional para nós, para R2-FT, que, diferentemente do que se vê por aí, não é ficar dando saltinhos em caixas, não é ficar fazendo trem de onda em corda naval, né? Para nós aqui, treinamento funcional a gente divide assim, ó, treinamento funcional e treinamento funcional de alto rendimento. Porém, as duas coisas são conectadas pela mesma metodologia, pelos mesmos princípios. Quais são esses princípios? Subsistemas do core e padrões fundamentais do movimento humano. Então, aqui no Brasil ocorre uma coisa interessante, né, na educação física. Suponha que vocês queiram fazer uma casa, né? Querem construir uma casa e contratam um engenheiro, um arquiteto para fazer o projeto. E esse profissional diz assim para vocês: olha, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos inovar, vamos começar a tua casa pelo telhado. Como é que é isso, começar a casa pelo telhado? Vamos começar pelo telhado, é legal. É uma coisa ridícula isso na engenharia, né? Começar uma casa, uma estrutura pelo telhado. Por onde é que a gente começa uma casa, uma edificação? Pelo alicerce. Mas aqui na educação física não é isso que acontece. Aqui na educação física, o sujeito entra numa academia e de cara vai fazer o telhado, que é a hipertrofia. Ninguém faz subsistemas do core, ninguém faz avaliação para ver se tem algum problema. Já larga no telhado, já larga no trabalho de hipertrofia. É uma bomba relógio isso aqui. Essa abordagem é uma bomba relógio. Porque no momento que vocês começam a dar cargas funcionais, e no caso do fisiculturismo, hipertrofia, musculação, são cargas funcionais expressivas nos tecidos, como a pessoa não tem core, como a pessoa não tem base, não tem alicerce, é uma questão de tempo para explodir. É ou não é, Humberto? Então, esse é o grande problema que a gente vê na educação física, né? A questão da falta de alicerce, falta de dar a base para as pessoas avançarem no treinamento. E o treinamento funcional para nós aqui é isso. Subsistemas do core, que é o alicerce, a base, e os padrões fundamentais do movimento humano. Quadril dominante, joelho dominante, empurrar na horizontal, puxar na horizontal, empurrar na vertical, puxar na vertical. Ponto. Claro, temos outros padrões, né, como a deambulação, a ventilação, que também a gente vai ver, mas esses são, assim, para o treinamento, os mais importantes aqui que a gente tem que saber. Quais são as vantagens agora de ser um clínico da R2-FT em relação a um personal? Primeira coisa, a valorização, né? A valorização profissional, porque os honorários aqui em torno de 350, 400 reais versus 80, 100, 120, 150. Então, de modo que facilmente a gente chega ali no patamar de 30 mil reais por mês, que é um valor bem legal, né? Dá para a gente... Porque tu não precisa trabalhar tanto assim, né? Tu consegue dar atenção para tua família, tu consegue treinar, tu consegue estudar. Enfim, tem uma vida decente, né? Não fica trabalhando até as 22 horas, que é uma loucura, né? E acordar às 5. Essa é a ideia. A outra coisa é a realização profissional, porque você intervém, você faz o trabalho e vê a pessoa melhorar.
Então, isso te dá uma satisfação muito grande. Muito diferente daquela frustração de trabalhar com hipertrofia, né, com estética, porque, como nós falamos anteriormente, os alunos de vocês, sendo profissionais liberais, sendo empresários, não são atletas, né? Então, eles não têm condições de ter uma vida regrada, comer com balança do lado, fazer exercício todo dia, não tem condição de fazer isso. E se não fizer, não vai mudar a composição corporal. Difícil, difícil. Então, o trabalho de personal é um trabalho frustrante. Que no começo ali, quando o cara tem em torno dos 30 anos, até vai, mas depois, quando bate por volta dos 40 anos, começa a torrar a paciência isso. A questão da independência, né? Que agora, na pandemia, eu vi o valor, né? Porque tu não precisa depender de academia, né? Não precisa pagar taxa, não precisa aguentar aquele ambiente ali. Pode trabalhar na tua casa, como eu comecei. Tu pode construir uma clínica, tu pode trabalhar na casa das pessoas. Independência. Independência, liberdade, para mim, é a melhor coisa que tem no mundo, apesar do alto preço que eu pago por isso, mas não tem problema. Liberdade, para mim, assim, ó, é um valor supremo profissional. E, além disso, a questão da longevidade, né? Vocês viram, amanhã eu estou fazendo aniversário, né? 62. E vou tocar aqui enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver cabeça, enquanto eu tiver força, dá para tocar. Ao passo que, já na minha idade, trabalhar de personal na academia é um troço meio anacrônico, assim, né? Eu já estava me sentindo, antes da pandemia, totalmente deslocado naquele ambiente ali, que dizem, isso aqui não é para mim, já não aguentava mais ver aquele monte de porcaria sendo feita ali, uma coisa muito irritante para mim aquilo. Então, eu estou muito satisfeito aqui no meu ambiente de trabalho atual, ainda atendo alguns alunos de personal antigos, que tu não pode, tu tem uma responsabilidade, né, com relação a essas pessoas, né? Não pode dizer para eles, não, sim, agora não vou mais te atender, né? Mas eu não pego mais personal, não pego mais aluno de personal, eu só me dedico exclusivamente agora à clínica. Normalmente, quais são os requisitos necessários para eu homologar uma pessoa como clínico, tá? Primeiro, tem que ter cursado essa formação básica aqui. Segundo, ela tem que entender como dói, como se sente, o paciente se sente ao receber a liberação miofascial. Então, essa pessoa tem que ter passado por isso, ela tem que ter se tratado, seja comigo ou seja com os outros clínicos homologados, credenciados. E, além disso, essa pessoa precisa desenvolver o raciocínio clínico tratando, seja familiares, seja amigos, seja colegas, num ambiente controlado, que é o que nós chamamos de mentoria. Então, é dessa forma que a gente normalmente tem formado os clínicos, né? O Luiz Schmidt, que é o clínico 001, né? Ele passou 4 anos estudando comigo. O Joselito, 3 anos. O Romualdo, 3 anos. O Rafael Duarte Zarp foi um caso excepcional, porque o Rafael ele fez a conclusão, ele concluiu aqui a formação e eu vi que o cara estava perfeito, porque o Rafael já vinha de uma base boa, ele já tinha feito vários cursos de liberação miofascial, ele já tinha trabalhado na área da saúde, ele tinha uma bagagem boa na área de reabilitação quando ele chegou aqui. E ao longo do curso eu vi que ele era uma pessoa assim, muito diferenciada e interessado em se tornar clínico da R2. Então, eu homologuei ele como o 04. E agora, em março desse ano,
nós vamos homologar o clínico 05, que é o nosso colega aí, o Marcos Cambuim, que está assistindo agora a aula. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele, falar um pouquinho. Também na mesma condição do Rafael. O Marcos é uma pessoa, um profissional muito diferenciado, que também vem da área da saúde já há algum tempo fazendo esse tipo de trabalho, e ele se aperfeiçoou aqui na R2, mas ele vai contar a experiência melhor dele para vocês daqui a pouquinho. Pessoal, nós estamos com 1h13. Eu vou encerrar aqui. Vou parar a apresentação. Vou passar a palavra aqui para o Marcos. Marcos, te apresenta aqui para a turma. Fala um pouquinho de ti, assim, como é que tu vem trabalhando na educação física e o que você achou de tão diferente aqui na R2FT para agora querer se tornar clínico. Então, Eva, obrigado por mais essa oportunidade também de continuar junto no time e esse ano também participar de algumas etapas aí do curso é sempre bom, porque o professor Ivan, anualmente, ele atualiza o conteúdo, né? Então, é sempre importante manter o contato, porque é um profissional também que, como ele mesmo disse, fez um apanhado bastante importante de toda a literatura e também não se acomoda em cima do que ele fez atualmente, né? Eu percebo o quanto ele atualiza os conteúdos, isso é muito importante, né? Então, assim, eu sou profissional de educação física, eu iniciei no curso em 2004, né? E eu sempre me voltei para a área da saúde, sempre fui voltado para a saúde. E tentar fazer um resumo, assim, eu sempre atuei em área de pesquisa. Eu tenho mestrado em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia aqui do Rio Grande do Sul. Já dei algumas aulas na UBRA também como professor substituto em alguns momentos. Eu tenho um trabalho junto à Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul no combate à obesidade infanto-juvenil. Participei de uma comissão especial. No Instituto de Cardiologia trabalhei no ambulatório de pediatria e trabalhei no ambulatório de cardiopatia congênita também. Então, já venho dessa área da saúde há bastante tempo e muito voltado para a pesquisa, né, para a questão das evidências, enfim. E eu trabalhei durante muito tempo e ainda trabalho com treinamento físico, sempre concomitante. Eu sempre gostei de ter mais de uma fonte de renda, acho que isso é importante para o profissional liberal, né, é a minha visão. Então, sempre tive mais de uma fonte de renda. Então, sempre trabalhei personal, na área de pesquisa, fui bolsista, né, tenho uma empresa, né. Então, a minha empresa faz a parte de assessoria em saúde, né? Nós fazemos a gestão de espaços de saúde. Atualmente, a gente faz gestão de uma clínica de saúde de um lar de idosos. A gente faz também trabalhos corporativos. Enfim, eu acho importante um liberal ter sempre uma gama assim, de fontes de renda para não ficar sempre dependendo do mesmo lugar, porque daqui a pouco, né, em função das questões aí econômicas, políticas, pode ser que uma fonte dê uma minguada, mas as outras também tu pode te garantir. É assim que eu vi minha profissão. E dentro do treinamento físico, então, eu sempre procurei essa abordagem também de resolver os problemas e não somente o treinamento, que tem sua importância, como o Ivan falou muito bem, né? Treinamento estético, eu acho muito bacana trabalhar com treinamento estético. Eu não vejo nenhum demérito nisso, mas é importante isso, né? Construir tudo isso. Eu costumo falar, né? O Ivan fala como ele é engenheiro, né? Ele fala do telhado e do alicerce da fundação. Eu, como sou da área da saúde direta, normalmente eu falo, olha, a gente tem que se reforçar de dentro para fora, né? No sentido de que a gente tem que primeiro, né, estabilizar e reforçar a musculatura mais profunda para depois chegar nos músculos maiores, os músculos mais estéticos, é assim que eu costumo tratar. Então, eu sempre trabalhei nesse formato, sempre trabalhei com liberação miofascial, bem nessa proposta que o Ivan trouxe. O aluno chegava com dor, eu tentava liberar, tentava ajustar, né? E o curso, então, para ser mais sucinto, assim, o curso me chamou a atenção porque a questão do diagnóstico diferencial, né? Quem é da saúde, né? Quem não é vai acabar se familiarizando com os termos. Diagnóstico diferencial, o que é? Quando o aluno chega com algum desconforto, alguma dor, tem 3, 4, 5, 6 hipóteses do que pode ser aquela dor, né? Pode ser um monte de coisa. O diagnóstico diferencial é justamente tu identificar o que é de fato e descartar as outras hipóteses, né? O diagnóstico clínico.
E, além disso, do diagnóstico diferencial, que é uma abordagem muito importante que o curso traz, né, de uma maneira muito, muito didática, né, é a questão das ativações. Como trazer um reequilíbrio, né? Como restaurar esse padrão motor, né? Porque, além das liberações, que era o que eu já sabia fazer, né? Sabia, obviamente, sempre se aprende, não sabia de uma forma completa, não é essa a questão. Tem a situação, então, que envolve as ativações, né? Como a gente restaura esse equilíbrio, identificando músculos facilitados, músculos inibidos, agonistas, antagonistas, de que forma a gente reestrutura, né? Restaura esse padrão motor, restaura a propriocepção, né? Porque realmente com dor não tem como treinar e ter os ganhos que se espera, estéticos ou não, né? Por mais que se discuta o quanto de estética se pode ganhar no treino, enfim, mas não é essa questão, é realmente que os ganhos, quaisquer que sejam eles, ficam muito mais dificultados se a pessoa tem dor. Então, de forma mais ou menos resumida, é isso que eu quero falar nesse momento. Não sei se tem alguma questão a mais aí. Excelente, excelente, Marcos. Agora a palavra está com vocês. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, Humberto, Gustavo, Cíntia, Laura, Diego, Shelon, por favor. Alguma dúvida, alguma colocação, alguma expectativa com relação ao curso, alguma uma ideia, qualquer coisa. Bom, talvez eu possa começar, né, tentando ser bem breve, né? Se é que existe inveja boa, acredito que não. Mas a primeira vez que vi Ivan, em 1992, na ESEF, 1992, passando no corredor, enquanto eu entrava para uma aula, né, e tu estava saindo da biblioteca, eu pensei, pô, esse cara é diferente, né? Parece meio Schwarzenegger, mas parece ser inteligente, né? Não que o Schwarzenegger não seja, pelo contrário. E essa questão do professor de educação física na academia, por incrível que pareça, eu sou formado em 96, nunca aconteceu. Eu nunca fui professor de academia. Eu sempre tive a minha sala, eu sempre trabalhei, fundada em 96, eu tenho uma empresa fundada em 96, uma sala na qual eu procuro sempre ajudar. No primeiro momento, foco com obesidade, porque lá em 96 as academias eram muito mais diferentes do que são hoje. O obeso não entrava em academia, ele não tinha roupa, então eles não faziam. Eu trabalhei no CREL, eu fui paciente do CREL, né? Então, assim, comecei com iniciação esportiva no Parcão, lá nos anos 90, segundas, quartas e sextas, das 6 às 8 da noite, eu estava lá com meus grupos de obesidade, apresentei trabalho na BESO, né? Consegui um projeto de mais de 600 pessoas, e essas pessoas não continuavam, né? Por N motivos. E a gente sabe que sobrepeso é uma coisa que traz consequências devastadoras para o corpo da pessoa. E desde lá, eu sempre tive esse incômodo de, não, não, isso é fisioterapia. Não, não, isso é ortopedia. Não, não, vai falar com o ortopedista. E há muito tempo atrás, os ortopedistas dizem, não, 3 meses parado, vai fazer 20 sessões de fisioterapia e depois tu vai voltar lá para o professor. Isso sempre me incomodou, né? Então é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu estou numa fase já quase fechando 28 anos na minha empresa, na minha sala, na minha prestação. Eu tenho alunos de personal que eu dou aula há 27 anos. Eu dou aula para pai, eu dou aula para mãe, eu dou aula para avô, eu dou aula para filho, da mesma família, com as suas mais variadas demandas. E eu sinto falta disso, de aprender, né? Eu já fiz roupa durante quase 10 anos, já fui atleta semi-profissional, se é que existe profissional, né, na área de remo. Me destruíram. Tenho os 2 ombros destruídos, tenho o joelho esquerdo destruído, tenho a lombar destruída, mas enfim, eu sobrevivo com 54 anos, né, dando sustento para minha família e trabalhando na educação física com muito sobrepeso, né, porque eu sofro de obesidade. Então, assim, não existe cura, existe tratamento e é de dentro para fora. Então, resumidamente, a minha vida é fazer com que as pessoas consigam fazer a sua atividade física e tentando minimizar o máximo possível as suas dores. Então é por isso que eu estou aqui. Eu preciso aprender mais,
né? E tomei coragem, né, de procurar o mestre Ivan e começar, né? E começar nessa nova fase que eu espero que traga muito mais resultados, né? Parabéns amanhã pelo aniversário, né? E trazer a turma toda, né? Que nós vamos nos encontrar pessoalmente mais adiante. Era isso. Que legal, Gustavo, que legal. Muito obrigado por esse belo relato. E eu fiquei até emocionado quando me recordou ali do comecinho, né? Do comecinho, quando eu entrei na URGS, lá na ESEF, né? É verdade. Vivia na biblioteca, né? Não tinha internet, né? Vivia na biblioteca. Humberto, quer falar alguma coisa, Humberto? Tu já me conhece, né? Para Mas quem os não me outros conhece, não. eu sou ex-fisiculturista, né? Fui fisiculturista durante quase 20 anos da minha vida, então eu comecei pelo telhado e hoje eu tô todo arrebentado. Eu já tenho, acho que umas 50 horas de como paciente na liberação miofascial, e isso já me melhorou muito, né? E como eu sempre fui assim dessa área aí de começar pelo telhado, os próprios alunos, as pessoas que me procuram já querendo começar pelo telhado também. E aí eu tenho alunos antigos comigo aí treinando há mais de 10 anos e hoje com a prática que eu tenho só de ser paciente de liberação, eu mesmo aplico a liberação nos meus alunos antes do treino para ajudar eles a treinarem melhor. É isso Aí aí. eu vi a necessidade, assim, tipo, bom, aí eu vejo agora a gurizada jovem, né, que para mim, eles já são jovens treinando, eu vejo, bah, esses aí mais uns anos vão precisar da liberação, então eu já vou me preparar. Essa foi a minha ideia de começar a fazer, né? Excelente, excelente. E outra que tu já está numa etapa da profissional assim, né, cara, que tu me falou, né? Tu tá buscando outros horizontes, né? Aquela coisa de personal. Tipo, eu já dou aula há quase 25 anos, escravo da academia, das 8 da manhã às 10 da noite. Eu também já não aguento mais dar aula. Aí eu já quero começar a migrar para essa outra área aí. Perfeito, é isso aí, é para isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês a fazer essa migração. Sherlon, quer falar alguma coisa, Sherlon? Boa tarde, estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo. Desculpa, é que eu troquei de celular, por isso que eu não consegui colocar a imagem aqui, tá? Mas foi um prazer. Eu conheço o Humberto já, a gente é amigo, né? E foi muito legal. E o meu caso é a mesma coisa. Eu dou aula eu começo às 6 da manhã, vou até às 22 e estou procurando outras coisas. Aí, então, por isso, eu até vi aquela vez a postagem do Humberto, que ele postou aí, e aí eu disse, bah, tá aí o caminho. Mas show de bola. Legal. Jeff, quer falar alguma coisa, Jeff? Olá, pessoal. Então, professor, eu queria falar para vocês como eu conheci o professor Ivan, que foi através de um livro do Michael Boyle. E aí foi através desse livro que eu e mais um outro professor, a gente observou que ele que fez a revisão, né? Se assim que eu posso dizer, a tradução, né, do livro, e a gente começou a pesquisar mais sobre o professor Ivan. E aí a gente viu que ele tinha os cursos que ele desenvolveu, né, online, e a gente começou a fazer esses cursos online e aí a gente, no caso eu, na verdade, me propus a fazer esse curso que o professor desenvolveu, que para eu poder aprender mais de uma coisa que eu já vinha sentindo falta, né, na profissão. Porque muitas pessoas, eu até relatei para o professor Ivan, que lá no início, quando eu comecei a atuar como profissional de educação física, foi na sala de musculação também. E várias pessoas vinham com uma dor ou outra, e assim,
eu ia buscar na literatura para ver se tinha alguma coisa falando sobre aquela dor que eu pudesse usar e assim, eu ia meio que no escuro, olhando o que eu poderia fazer com aquelas pessoas para poder amenizar essas dores. E assim, quando eu encontrei o curso do professor Ivan, eu vi esse diferencial onde eu quero aprender mais, né, sobre a questão da dor e como eu posso ajudar essas pessoas. Porque, como o professor Ivan mesmo disse, na nossa área, quando a gente está lá no curso de Educação Física, a gente aprende de tudo um pouco, mas essas questões específicas, a gente não tem noção de como a gente pode melhorar, né, essas questões nos nossos alunos. Então, assim, eu busco aprender, né, mais e mais com o curso do professor Ivan. E é mais ou menos resumindo isso, né? Perfeito, Jeff. Laura, quer falar alguma coisa? Pois então, eu, diferente de, não sei se todos, né, mas a grande maioria dos alunos do Ivan, eu não sou educadora física, né, sou fisioterapeuta. A minha vivência em academia é mais como aluna e me identifiquei com muitas coisas ali, porque agora mesmo estou me tratando com o Ivan e ombro ferrado e vai lá, faço supino e faz o que, vendo coisas que eu não posso fazer. E mesmo sendo fisioterapeuta, né, eu trabalho com pilates, também sinto falta de... Eu aprendi na faculdade, né, coisa de avaliação, né, obviamente, avaliação postural e tal, mas já faz muito tempo, a gente esquece, né, e muita coisa também vai mudando com os anos, né, muitas coisas novas, então também conheci o curso do Ivan no passado, já conhecia ele de vista na academia, conheço vários professores lá da academia que fizeram curso com ele, e estava vendo alguma coisa para fazer de diferente, para poder estudar mais e, né, me reciclar na minha área. E eu gostei porque eu vi que é uma coisa que eu posso aplicar já junto com as minhas aulas, né, nos meus alunos, porque eu também, né, claro, tem muita gente que faz o Pilates por indicação médica, mas muita gente porque gosta ou não gosta de academia, quer fazer uma atividade física, é a mesma coisa. Chega, eu tô com uma dor aqui, tô com dor ali, né, minha lombar tá doendo. E aí a gente vai, né, trabalhando como dá, mas eu tava sentindo falta, assim, de conseguir dar uma atenção maior, né, a esses desequilíbrios e coisas assim, que eu acho que eu posso fazer e eu acho que vai me ajudar bastante no meu dia a dia, assim, né, essa é a minha ideia. Perfeito, exatamente essa é a intenção, né? Detectar quando os alunos estão com algum problema e dar uma olhada se a gente pode ou não dar uma ajudada. Diego, quer falar alguma coisa, Diego? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, tá? O meu caso acho que é igual a maioria de todos os colegas, né? Também trabalho na academia das 5 da manhã até, às vezes, até 10h30, 11 horas, Isso, né? E no meu caso específico também, né? Conheci o professor Ivan através do Romualdo, que a gente faz parte em comum do grupo de estudos junto com o professor Fábio Seschini, e tive a honra de conhecer, né, o Romualdo já através do grupo de estudo onde a gente participa, e consequentemente o professor Ivan, né? E para mim está sendo uma honra e um diferencial que na minha área, na minha cidade, né? Na maioria de vocês, sou aqui do interior de São Paulo, de Itapira, tá? Bem longe da maioria de vocês. E eu tenho alguns alunos já, né? Que com o curso R2FT, vou conseguir estar melhorando ainda mais a qualidade de vida deles. Porque eu tenho aluno que teve sequela com AVC há 10 anos atrás, treinando comigo, realizo trabalho em casa. Tenho a aluna, né? Isso tudo idoso, tá? Teve complicação na prótese de joelho há alguns anos e tá fazendo um trabalho comigo. Então, tipo assim, é uma forma também de estar ajudando a melhorar ainda mais a qualidade de vida deles e futuramente os que vão vir estar me procurando também. É uma honra conhecer cada um dos colegas aí, e o professor Ivan. Legal, Diego. Só para esclarecer, o Romualdo, que é o o Diego citou, ele já é clínico da R2, né? O clínico 03. Cíntia, tu quer falar alguma coisa? Falo, sim.
Boa tarde. Eu conheci o método através do Marcos, que inclusive é uma das pessoas que me incentiva muito a estudar, e eu sempre tive muita sorte, porque desde que eu iniciei a faculdade novinha, eu sempre trabalhei na área da saúde, na área da filantropia, então eu aprendi muito, e tive a oportunidade de trabalhar numa academia que ela é bem oposta à academia que a gente naturalmente conhece, né? Tradicionalmente, a gente conhece um perfil de academia que é mais locação de espaço, às vezes, do que propriamente treinamento e se preocupar com a questão técnica, né? E lá eu tive muitas oportunidades e sempre, desde lá, eu acabei me identificando com a questão propriamente estrutural da pessoa. Então, gosto da área da saúde, gosto desde sempre de trabalhar com essa área. E ouvindo o Marcos trazer as coisas da R2FT, eu estou muito empolgada. Minhas expectativas estão grandes mesmo para continuar aperfeiçoando isso. Espero corresponder às expectativas. Então, gente, foi um prazer essa primeira aula, nosso primeiro encontro, foi uma coisa bem levezinha, assim, só fazemos as considerações mais de ordem política e sistêmica, né, de grosso modo, assim, a grande figura, né, de como que funciona o nosso método. No nosso próximo encontro, a gente já entra mais na parte técnica da aula, que é o controle motor, né? O controle motor é uma coisa fundamental para nós conhecermos, e eu asseguro para vocês o seguinte, ó, como eu falei, apesar de extenso, é o mais simplificado possível que eu consegui fazer, sem perder a conexão com o objetivo do nosso trabalho. Por quê? Por que é importante a gente conhecer o controle motor bem? Se vocês não conhecem bem essa teoria do controle motor, vocês não vão entender o que causa o desequilíbrio muscular e também não vão conseguir fazer uma técnica de liberação miofascial eficiente. Porque muitas pessoas fazem hoje liberação miofascial, né? Está cheio de gente fazendo liberação miofascial. Porém, se um dia vocês forem fazer liberação miofascial com alguém e essa pessoa lhe disser assim, ó, fulano, deixa comigo que nós vamos romper com essas aderências. Quando o cara disser essa palavra, romper, vocês agradeçam e saiam. Por quê? Porque ele vai usar força excessiva. Então, vocês vão ver que a nossa técnica de liberação miofascial é de precisão. Precisão na topografia anatômica e precisão no toque. Porque ao estudar o controle motor, vocês vão entender que para que a gente consiga o efeito terapêutico desejado com a liberação miofascial, nós precisamos atingir determinadas terminações nervosas. E essas terminações nervosas é que a gente vai ver na nossa próxima aula. Ficamos por aqui hoje, já deixando esse ganchinho para a próxima. E próximo sábado nós vamos voltar aqui, então, com o mesmo horário, 5 da tarde, para a gente poder dar continuidade, então, ao nosso trabalho. Por hoje era isso, eu dou por encerrada a nossa aula aqui. Feliz aniversário. Obrigado, até a próxima. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Bom final de semana. Bom fim de semana. Obrigado, Gustavo. Caminhando amanhã cedo, hein, Gustavo? Obrigado, Diego. Obrigado, Jeff. Obrigado, senhor, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado, professor.